Graça e paz à igreja. Amém? Desde já eu quero desejar uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui, na casa de Deus, para que a gente possa sentir a presença dEle, entender o propósito dEle para nossas vidas. Então, eu queria convidar você essa noite para curvar a sua cabeça, para mim fazer uma oração inicial pela palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por esse momento, para que o Senhor possa vir falar conosco essa noite, que tudo que seja ministrado aqui diante da Tua palavra, que haja entendimento não só no nosso coração, mas como na nossa mente, para que a gente possa aplicar dia a dia na nossa vida, na vida da nossa família, nas pessoas que rodeiam o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos colegas e amigos. Que o Senhor possa realmente usar as nossas vidas para que a gente possa anunciar cada vez mais o Teu Evangelho. Também coloca aqui as pessoas que não puderam estar conosco essa noite, que o Senhor possa guardar elas, possa proteger e que elas possam ter a oportunidade de depois assistir através do nosso canal. E que todos que estão aqui essa noite possam se sentir livres, à vontade, possam abrir o seu coração e a sua mente para que a Tua palavra venha realmente fazer a diferença em nossas vidas. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos já começar com o versículo, Marcos capítulo 10, versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vou repetir. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quero fazer uma ilustração aqui rapidinho para que a gente possa entender. Você imagina um castelo e você dentro desse castelo. E eu quero que você imagine o seguinte: você seria rei ou você seria servo? Um castelo onde você seria rei ou você seria servo? Rei é aquele que tem todas as suas mordomias, é aquele que é atendido por todas as pessoas, ele tem as melhores roupas, são servidos as melhores comidas, os melhores aposentos, ou seja, ele praticamente não faz nada e é apenas servido. Já o servo é aquele que serve, é aquele que com toda a sua delicadeza, todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua paciência, procura fazer da melhor forma possível o alimento, as roupas, preparação dos seus aposentos, enfim, o que ele puder fazer de melhor para agradar o seu rei. Mas agora eu pergunto para vocês, se nós estamos falando de rei e de servo, Jesus era um rei, certo? Jesus era rei. O maior rei que nós já estivemos. E Jesus, ele andou na contramão dessa questão de rei, de reinado. E ele veio nesse mundo justamente para servir. Então o tema da nossa mensagem hoje é servir. Tá? Agora eu gostaria que você abrisse, quem tem a palavra ou acompanhe, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Existe outra versão, Eu vou ler numa outra versão também. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós temos que entender que
A gente foi posto na terra, a gente foi criado para que a gente pudesse contribuir com alguma coisa nessa vida. A gente não foi criado apenas para consumir recursos. A gente não foi apenas criado para comer, para respirar, para ocupar espaço. Deus, ele projetou nós para que a gente pudesse fazer a diferença em alguma coisa aqui nessa terra. Então, a palavra servir, ela é uma consequência natural do nosso dia a dia, de tudo que acontece ao nosso redor. E em cima disso, a gente precisa entender que se eu sou servo, e o servo existe para servir. Eu separei aqui 3 tópicos, onde a gente vai estar falando sobre isso, para que a gente possa entender um pouquinho mais essa questão do ato de servir. Primeiro, porque você tem um exemplo a seguir. Nosso maior exemplo foi Jesus. Ele foi a nossa maior inspiração. Jesus é aquele que a gente deve imitar. Por quê? Porque ele veio para amar, ele veio para viver e ele veio para servir. No entanto, servir, todos nós sabemos que não é algo fácil. Por quê? Porque ela é ao contrário à nossa natureza humana. Nós queremos ser melhores tratados do que nós ter tomar a posição de servir melhor as pessoas. Eu estava preparando essa mensagem e por um determinado momento da minha vida eu passei por uma situação em que eu tive que trabalhar de garçom. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência. Porque foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Você quer saber servir? Vai trabalhar de garçom. Aí você vai lidar com pessoas que você nem imagina. Pessoas que têm prazer em serem atendidos por você e pessoas que têm o prazer em te humilhar na hora de que fazer você atender elas. Eu passei por muitas situações assim. E eu tenho uma prova bem concreta aqui, que eu tenho um tio meu que já foi dono de uma lanchonete aqui. E ele sabe do que eu estou falando. Que nós temos que engolir muita coisa na hora de atender um cliente, principalmente dentro de um ambiente desse, se tratando de alimentação. Então não era fácil. Todos os dias quando eu ia para aquele lugar eu dizia, meu Deus, me dá paciência, porque não era fácil. Mas tinha algo muito legal que acontecia. É quando as pessoas chegavam perto de mim e diziam, eu só venho aqui porque eu tenho muita vontade de ser atendido por você. Por quê? Porque você conversa comigo, às vezes eu desabafo alguma coisa contigo, porque você me atende bem, porque você é uma pessoa atenciosa. Então esse ato de servir, ele contribui muito para que a minha imagem ou a minha pessoa, como tratamento, cause um impacto naquela pessoa, independente do ambiente. Olha como isso é interessante. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma casca. Eu não estou falando de uma expressão. Eu estou falando isso de dentro do coração, de dentro daquilo que nós somos. Quando você quer convidar alguém para ir na sua casa, seja um parente ou seja um amigo, você vai fazer de tudo para que você possa atender essa pessoa da melhor forma possível. Agradar essa pessoa da melhor forma possível. Então você vai preparar lá a melhor comida, né? Você tem aquelas pessoas que arrumam legal o ambiente da casa, deixam bem limpinho, colocam uma flor, né? Ou seja, você quer causar algum tipo de impressão. Mas aí eu pergunto para você, será que era essa a impressão que a pessoa queria ver?
Será que a pessoa não queria ver a impressão do teu coração, do teu amor, do teu carinho, da tua fidelidade para com aquela amizade, para aquele parente? Porque às vezes é só aquele momento e aquilo passou e a vida vai continuar e de repente você não vai mais tratar aquela pessoa dessa forma. E Jesus não era assim. Jesus sempre olhou para nós de uma única forma e de uma única maneira. Ele sempre nivelou as pessoas para um único propósito, para que a gente entendesse que ele, como rei, veio para servir, mas ele veio servir como humildade, com amor, com carinho, com paixão. E é isso que ele demonstra através da palavra dele, para que a gente possa entender isso e usar isso através da nossa vida diariamente. Agora eu gostaria que você abrisse, vai ter bastante referências, tá? Que eu quero usar para que vocês vejam como a palavra realmente fala em relação a essa situação de servir, né? Filipenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7, ao 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte e morte de cruz. Eu estou lendo um livro, e é justamente aquele livro que a gente está se preparando para a nossa nova série. E o autor fala uma coisa naquele livro muito interessante. Quando a gente pensa em poder, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente pensa em poder, imagine que você tenha todo o dinheiro do mundo e você possa fazer tudo o que você possa imaginar nessa vida. Tudo. Mas tudo em prol de você. Como se você fosse o rei, você fosse o centro das atenções de tudo. Ou seja, você tem o melhor carro, você tem o melhor avião, você tem as pessoas que te atendem a qualquer momento da sua vida, você tem o dinheiro que você quer, você compra o que você quer, você paga quanto você quer, ou seja, você faz tudo em prol de você mesmo, para que você seja o centro dessa atenção. Quando você pensar assim, você quer tomar o lugar de Deus. Quando as pessoas pensam dessa forma, elas querem ter poder. Quem tem poder é Deus. Então eu quero ter o poder de Deus. Quando eu quero ter o poder de Deus, eu me lembro de Lúcifer, diabo. Ele não queria tomar o lugar de Deus? Queria. Ele queria ter o poder de Deus? Queria. Então ele caiu. Então ele foi lançado no fogo do inferno. Agora, quando eu me esvazio de tudo isso, e entendo desse amor, entendo dessa coisa, desse poder que me consome diariamente, eu entendo que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que me esvaziar, que eu preciso atender, que eu preciso servir, que eu preciso olhar as pessoas com o coração de uma forma diferente, e então eu me aproximo de Jesus. Olha como isso é incrível. Quando eu penso em poder, eu fico parecido com o diabo. Quando eu penso em me esvaziar, eu fico parecido com Jesus. Segundo tópico. Porque nós temos uma tarefa a cumprir. Antes mesmo de nascer, Deus ele já definiu uma missão para cada um de nós aqui. Você pode parar para pensar assim, ó, você poderia estar em qualquer lugar nessa noite, mas não, hoje você está aqui. Nós somos privilegiados, nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a gente está aprendendo com a palavra de Deus. Então Deus tem alguma coisa para fazer na nossa vida. E a gente precisa entender que toda essa responsabilidade, ela não é jogada para pastor,
para missionário, para liderança de igreja. Ela é jogada para todos nós. Todos nós temos um talento a fazer. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando diariamente dentro da mensagem, dentro da palavra de Deus, para que a gente possa usar isso para o nosso dia a dia. Então isso começa a partir de mim. Começa a partir de mim. Eu aprendo a servir. Então a minha família aprende a servir. Os meus amigos, os meus familiares, através de mim, através de todo mundo, aprende a servir. A igreja precisa entender que isso vem para somar, para que a gente entenda que nós aprendemos a servir num total. Nós não podemos achar assim, peraí, o pastor ele é total responsabilidade, então ele tem que fazer tudo. Não é assim. Nós aqui, graças a Deus, a gente está caminhando da melhor forma possível. Nós temos a nossa ação social, nós temos o grupo de louvor que tem a liderança, temos outras lideranças que a gente está vendo para fazer também. Então a gente começa a entender que tudo é dividido através de um propósito que é servir. Nós só vamos construir o reino de Deus, nós só vamos fortalecer o reino de Deus aqui através de aprender a servir as pessoas. E isso pode ser através de qualquer um de nós. Até mesmo de uma criança. Eu coloquei uma frase aqui que fala: no reino de Deus, você tem uma posição, um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Nós não estamos aqui só para ouvir. Nós temos que colocar isso em ação nas nossas vidas. Só assim a gente vai ver o trabalhar de Deus diariamente nas nossas vidas. Agora eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 em diante, 16 e 17. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê de tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Você foi chamado para frutificar o reino de Deus. Nós somos chamados para frutificar. Nós não somos... Olha o que foi falado no domingo passado, se eu não me engano. A videira seca. Não. Nós somos a árvore que tem que dar fruto. Então é essa a tarefa que nós temos que cumprir. Nós temos que produzir no reino. Terceiro item. Porque você foi capacitado por Ele. Agora você abre 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 ao 11. 1 Pedro 4, 10 ao 11. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Se eu perguntasse aqui a cada um, talvez nós não saberíamos responder, ou talvez alguns já teriam alguma resposta. Você foi chamado no reino de Deus para fazer o quê?
o quê? Ai, Emerson, eu ainda não consegui me identificar o que eu devo fazer na igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes, eu já pensei muito nisso também, há um tempo atrás, muito. Mas o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus é a oração. Então é através da nossa oração com Ele que Ele vai revelar aquilo que nós vamos fazer. Nós não podemos tentar fazer algo da nossa própria vontade. Às vezes nós temos o desejo de querer fazer algo, mas é contra a vontade de Deus. Talvez Deus tenha um plano muito melhor e muito maior para a nossa vida. E é isso que a gente precisa entender. Por isso que todos os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus fez e faz e continua fazendo, não só na nossa vida, e que a gente venha fazendo, entendendo através do Evangelho, é que a gente possa usar isso como uma faculdade para a nossa vida. O Evangelho, ele é uma faculdade para a nossa vida inteira. Ele não é um curso passageiro. Ele não é um curso de 4 anos e acabou. Ele é um evangelho para a vida inteira. Eu aprendo com isso a vida inteira e uso na minha vida para que eu possa usar também na vida das pessoas. Eu possa anunciar esse Jesus, anunciar esse evangelho para outras pessoas. É que nem eu falei antes, servir não é fácil. A gente sabe que não é. Jesus mesmo fala em muitas passagens que ele se decepcionou com muitas coisas que ele fez, com pessoas na qual ele passou. Às vezes para nós é difícil pedir perdão ou aceitar o perdão das pessoas. Às vezes para nós é difícil atender alguém que está doente ou fazer algo por aquela pessoa. Mas é fácil a gente atender ela com o melhor almoço e com o melhor atrativo que a gente quer para convidar nos nossos lares. E não é isso que Deus quer ver. A gente precisa entender que servir é um servir de humildade, é um servir de muita bondade, de muito amor, de muito carinho, de uma coisa que veio de dentro de nós. Que foi isso que Jesus veio mostrar e veio ensinar para nós. E eu só tenho aprendido dessa forma. A igreja precisa aprender dessa forma. A humanidade precisa aprender dessa forma. O mundo está cada vez mais se corrompendo por falta de amor, por falta de união, por falta de se importar com o próximo. E servir é uma dádiva dada por Jesus, que foi o nosso rei. Jesus poderia ter vindo aqui e ter feito uma passagem muito rápida e ter dito, ou vocês seguem a mim, porque é através de mim que vocês vão alcançar o meu Pai, ponto final. Mas não, ele caminhou, ele ensinou, ele mostrou, ele curou, ele mostrou o amor verdadeiro que ele tinha pelo próximo. Ele se humilhou diante de tantas situações, ao ponto de nem ter onde dormir, de não ter nem o que comer, de estar de casa em casa, de não ter ninguém para levar e buscar ele. Hoje nós temos muitos recursos, e esses recursos a gente usa em favor do reino. Nós temos que usar sim o recurso a favor do reino. Por quê? Porque nós estamos aprendendo da palavra. Se eu estou na palavra, eu vou servir e vou contribuir para o reino. Se eu não estou na palavra, eu estou fora desse propósito e eu estou pensando no meu poder. Então, eu estou fora de Deus. Isso é muito simples de entender. Então é isso que Deus quer. Deus quer e que Jesus nos ensina que
Servir é muito bom. Servir é muito bom. Eu tenho muitos clientes e quando os meus clientes às vezes faltam naquilo que eles vão fazer comigo, que eu lido com pessoas que eu cuido de saúde, então eu estou sempre me preocupando com eles. Por que você não veio? O que aconteceu? Professor, eu estou doente. Aconteceu isso. Você está precisando de alguma coisa? Eu sempre pergunto, você está precisando de alguma coisa? Você quer conversar comigo? Você quer vir até o meu trabalho conversar comigo? Porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que me importar com as pessoas. Quando nós montamos a nossa comunidade, a primeira coisa que o nosso pastor falou foi se importar. Nós temos que se importar com o próximo. Nós vamos entender o Evangelho na nossa vida a partir do momento que nós aprendemos a usar ele, não só na nossa vida, mas a usar para outras pessoas. Existe alguma coisa diferente em nós. E as pessoas têm que saber o que é. É Jesus. É Jesus. Tudo está apontando para Ele. É Jesus. Nada mais além disso. Nós podemos ter todos os recursos cabíveis da nossa vida, mas Jesus tem que ser o centro da nossa vontade, para que a gente possa entender que servir é a melhor coisa que nós podemos fazer aqui. É a melhor coisa. Por quê? Porque nós estamos contribuindo para o fortalecimento do reino de Deus. Quanto mais nós anunciar o reino de Deus, quanto mais nós anunciar esse evangelho, quanto mais a gente falar desse Jesus, mais a gente vai ver que a gente vai estar preparado para qualquer situação que vier na nossa vida. Nós não vamos nos abalar, nós não vamos nos entristecer. A gente sabe que isso acontece. Mas aquele que está na nossa vida diariamente é muito maior que tudo isso. Muito maior. Era essa a minha mensagem para essa noite. Que a gente possa entender que a gente tem que arregaçar muito ainda a nossa manga e fazer muito, muito por esse evangelho. Muito, muito, muito. Porque Deus tem preparado, não só eu, como o pastor Isaí, como a liderança, mas toda a igreja. Toda a igreja. Que nem eu falei antes, não é só responsabilidade nossa, é responsabilidade de todos. De todos. Então, queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça. Quero fazer uma oração final para a gente encerrar essa mensagem.